Primeiro de tudo, a sua oportunidade, né, de trabalhar na engenharia alemã é o seu sonho, é o seu objetivo. Aquilo vai servir como uma motivação, né, para você se aplicar a ter uma melhor comunicação, a treinar o inglês e a tirar a bunda da cadeira, a realmente levantar e fazer acontecer. O que eu mais vejo, e até colegas meus, eles têm um perfil de engenheiro, né, de profissionais de engenharia excepcional. Só que eles, por medo do idioma, eles não se mexem. E adivinha, eles esperam que eles vão aprender estudando lá quietinho no canto deles, ou eles esperam que alguém vai chamar eles no inbox deles para conseguir dar uma vaga de engenheiro na Alemanha, enfim, onde eles queiram. E isso não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Você vai ter que mover, você vai ter que agir. E participar de processos seletivos vai fazer você agir para mexer com isso que está parado, com esse inglês que você tem, só que você está deixando ele parado, você não está usando, você tem que usar ele, você tem que treinar, você tem que falar. Inglês, comunicação é músculo, você tem que treinar um músculo, tem que treinar, você tem que ouvir, grava um áudio e se ouve. É sensacional esse exercício, é sensacional. Eu, quando posso, eu mando muito áudio nos idiomas que eu sei falar e que eu estou aprendendo. Por quê? Porque aí você evolui, você vê os seus erros, você vê o que você acertou e você vê o que você tem que melhorar, beleza? Mas você não se aplicar, você não vai conseguir focar no desenvolvimento do teu inglês, né? Que tem que ser, pelo menos, uma comunicação em ordem para entender, ser entendido, né? E não fluente, como a maioria das pessoas falam, e que isso aí pode te dar ponto, pode sim, mas não é o que a Alemanha busca. A Alemanha busca você se comunicar e fazer e trazer resultado como engenheiro, tá bem? Eu não estou aqui falando que você não precisa estudar inglês, que você não precisa evoluir o seu nível de inglês. Jamais. Muito pelo contrário. Eu sou um profissional que ainda continuo estudando inglês, ainda continuo estudando alemão, estudo outros idiomas e eu nunca vou parar de estudar, porque eu sei que isso é eterno. O que eu estou falando aqui é só que você não deve esperar. Você não deve esperar chegar no momento de se sentir pronto ou alguém falar que você está pronto. Só vai. Só vai. Acredita em mim. Tá bom? E agora, eu vou começar a soltar as dicas para que você consiga falar inglês o mais rápido possível, com mais eficiência possível, né, e conseguir a sua vaga de engenharia na Alemanha. Como você consegue melhorar o teu inglês, né, para conseguir uma vaga na engenharia da Alemanha? É simples. Se liga. Você precisa focar nas etapas que você vai passar para conseguir essa oportunidade na Alemanha, correto? Então, qual que é a primeira etapa que você precisa passar e que você precisa utilizar o seu inglês? Né? Se for de forma escrita e etc., é na aplicação. Então, você tem que treinar ali, né? Nos e-mails, na documentação, ali já é um treino. Né? Mesmo utilizando alguns tradutores, ali já é um treino. Agora, qual que é o primeiro passo real que você vai fazer e vai utilizar a fala, por exemplo? É na entrevista. Então, o que você vai falar na entrevista ou o que certamente vai cair na entrevista que você vai ter que falar sobre? Olha, vai ter que falar sobre você, vai ter que falar sobre um pouquinho de cada profissão que você atuou, você vai ter que falar sobre o seu background, o seu passado, né? Talvez sobre alguma lacuna no teu currículo, né? Seja um tempo parado, seja, enfim, um estudo que você prolongou por muitos anos, né? Uma engenharia que não foi 5 anos, mas foi 10 anos, né? Então, você tem que estar preparado para essas coisinhas. Ou seja, você precisa saber desenvolver nesses temas. E como é que você faz isso? Você treina. Como é que você treina algo, esse tipo de pergunta? Vamos imaginar assim, não sabendo inglês. Saiba responder em português. Esta é uma das dicas mais importantes de como conseguir uma vaga de engenheiro, né, como profissional da engenharia sem falar inglês fluente. Saiba responder as perguntas em português primeiro. Quando você souber responder essas perguntas em português,
Ou seja, você botar no papel, você scriptar, você fazer um roteiro para cada pergunta, uma resposta. Não é gravar, é você entender a história, o passo a passo, a narrativa daquela resposta, entendeu? Você entendeu a narrativa, você formou ela, criou ela. Agora que você criou ela e você consegue explicar ela para o seu amigo, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para sua irmã, para sua tia, enfim, para o espelho, você consegue explicar isso várias vezes e ela segue mais ou menos a mesma narrativa, show. Agora utiliza isso, essas palavras, né, pode até gravar, utiliza isso e traduz isso. Utiliza nessa tradução palavras que você consegue pronunciar da maneira mais fácil, né, ou seja, palavras mais fáceis para você, né, e que você consegue naturalmente utilizá-las. E treina, e treina, e treina. E isso vai te fazer ficar cada vez mais confiante, mais preparado, mais preparada para a entrevista, porque você já sabe responder essa pergunta em português, com tranquilidade, e você transformou essa narrativa num script em inglês, você treinou da mesma maneira que você treinou em português e vai fluir. É óbvio que existem perguntas que talvez você não tenha treinado, só que, no geral, existem blocos de perguntas. Ou seja, pode vir centenas de perguntas, a resposta é quase que a mesma, elas só são derivadas. Né? Você tem que entender quais são as perguntas que vão vir em inglês, mas independente disso, você não precisa ser fluente para respondê-las. Você só precisa saber se comunicar, treinar e preparar antes. De resto, vai tranquilo. E fique tranquilo que erros vão acontecer, é só saber se comportar com naturalidade, o resto só vem, tá bem? Gerson, o que vai acontecer se eu não fizer isso? Se eu não botar a cara, se eu não me aplicar a uma vaga de engenharia na Alemanha, né? Eu sou um profissional da engenharia e eu tô com medo de me aplicar porque eu não sei inglês. O que vai acontecer se você não se aplicar a uma vaga na engenharia da Alemanha porque está com medo do teu inglês, porque não se sente confiante, por N motivos, alguém pior do que você vai se aplicar e vai conseguir a vaga que era para ser sua. Eu sinto lhe informar, mas existem centenas, quiçá milhares de profissionais que não são tão capacitados como você, que não falam o inglês que você fala e eles já estão aqui na Alemanha ganhando em euro e você tá aí. E eu espero que esteja feliz, mas se não estiver, é a sua culpa, porque você não se aplicou, porque você não acredita em você. Então, se tá com medo, vai com medo mesmo. O que eu tô falando é, o movimento de se aplicar, o movimento de se preparar, vai ajudar você a focar na tua preparação no inglês, a focar no teu desenvolvimento do idioma. Isso quer dizer que você vai conseguir, então, melhorar e passar? Não necessariamente, mas vai fazer você se mover. A inércia, ela pode ser algo a seu favor ou contra você. Você é da engenharia, você sabe o que eu estou falando, né? Ou você mantém ali no 0 km por hora, ou você se mantém a 100 km por hora. É você que escolhe. Você quer ficar parado na inércia ou você quer ficar em movimento utilizando a inércia? Entendeu? É isso que eu estou te falando. Agora, se você não se aplica porque você tem medo, porque você não tem confiança, você está deixando profissionais que são piores do que você, né? Ou não são tão bons quanto você a conquistarem vagas na engenharia da Alemanha, enquanto você está aí chupando o dedo, está aí reclamando, está aí passando perrengue, está aí ganhando mirreca depois de se formar, depois de se aplicar, depois de se ralar na engenharia ou na tua profissão ou na tua formação, enfim, depois de ralar que nem um doido, você tá aí passando perrengue ao invés de estar aqui ganhando em euro, ao invés de estar tendo uma qualidade de vida sensacional com a sua família, né? Ao invés de estar dando, né, tudo de bom e tudo de melhor para as pessoas que você ama, não, você tá aí passando vergonha, não por errar na hora de falar inglês, não, você está passando vergonha por ter medo e não estar se aplicando. Por não honrar tudo que você fez ou tudo que sua família fez para que você conseguisse, né, essa formação, para que você conseguisse esse título, para que você conseguisse estar nessa posição. Mas não, você está aí se amedrontando e não está dando o próximo passo. Então, a culpa é tua se você não está conseguindo uma oportunidade na Alemanha,
Porque você tem que mover para isso acontecer. Você não vai conseguir algo diferente se você fizer a mesma coisa. Você não vai conseguir uma vaga na área de engenharia na Alemanha se você ficar sentado, chorando, apontando o dedo, sendo vitimista e etc. Você tem que agir. Você não sabe inglês? Vai e faz sem inglês. Ah, eu vou passar vergonha na entrevista. Legal, na próxima você passa menos vergonha. E na próxima menos ainda. Mas é óbvio, erra diferente. Se errou alguma coisa, aprende aquele erro e erra diferente. Na próxima, erra diferente. Quanto mais você errar diferente, mais você está aprendendo e evoluindo. Beleza?